Hoje quero falar um pouco sobre a igreja primitiva e a sua desenvoltura. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É interessante que o livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, ele tem por propósito mostrar a desenvoltura e o crescimento de uma igreja chamada primitiva, que estava debaixo de uma submissão e uma autoridade chamada virtude do Espírito de Deus. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, um relato de Lucas a Teófilo, um homem que por sua vez era patrocinador da obra de Deus, e Lucas verbaliza, narra todos os feitos de Jesus, Lucas começa dizendo que Jesus fica 40 dias e 40 noites ensinando acerca do Espírito, da virtude do Reino de Deus e também dando provas que ele realmente era o Messias, que ele tinha ressurgido entre os mortos e antes da sua ascensão ele dá algumas diretrizes para os discípulos. É interessante que Jesus ele não quer falar o tempo da sua vinda a Jerusalém, da sua volta, mas ele quer priorizar acerca do Espírito de Deus. Por que Jesus prioriza acerca do Espírito de Deus? Porque quando nós entramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, percebemos que o Espírito de Deus é só dado a porções, ou é disponíveis. Acredita-se que só 4 classes têm a disponibilidade do Espírito de Deus: rei, sacerdote, profeta e juiz. Mas ninguém tinha o auxílio do Espírito de Deus, aonde profetiza depois o profeta Joel, capítulo 2, 28, que fala da descida do Espírito e a capacitação do Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, a Bíblia descreve que os discípulos eles estavam unânimes, orando em um só propósito, que era a descida do Espírito de Deus, que era a virtude do Espírito de Deus. E uma das coisas que eu aprendo na Bíblia com a igreja primitiva é a renúncia, é este ato de querer ser martirizado pelo Evangelho, querer ser morto pelo poder do Evangelho, pelo nome de Jesus, mas querer receber do alto o poder e a virtude no nome de Jesus. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muitos jovens que tiveram o auxílio do Espírito de Deus e fizeram muitos sinais miraculosos. Pedro, com um dos seus sermões, aproximadamente quase 3.000 almas desce ao batismo e é chamado ao cristianismo. Nós vemos Filipe, que é transladado de um lado a outro quando vai batizar o eunuco. Nós vemos, fora isso, nós vemos muitos sinais miraculosos que o Espírito de Deus estava operando. Mas por que o Espírito de Deus estava operando naquele momento? É porque eles tinham uma vida de renúncia, eles tinham uma vida de proximidade, de relacionamento com Deus. Eles renunciavam o seu eu, aquilo que almejava o seu coração, e dava legalidade para o Espírito de Deus. Eles tinham uma vida de consagração a Deus, uma vida consagrada, uma vida onde eles libertavam o seu eu e dava continuidade àquilo que Jesus ensinava a eles, que era o poder do alto, que era auxílio e domínio do Espírito de Deus. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos que a prioridade do Espírito era convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo de Deus. Então assim, eles viam muitos sinais miraculosos da parte de Deus. Por quê? Porque eram homens que nasceram de novo, eram homens